O final da Idade Média foi marcado por algumas transformações sociais e econômicas muito importantes. Desde as cruzadas, mercadores europeus, principalmente italianos, tiveram acesso facilitado às rotas comerciais com o Oriente. Devido a isso, principalmente nas cidades de Gênova e Veneza, surgiu uma classe de mercadores enriquecidos por esse comércio. Mercadores que não se enquadravam nem entre a classe dos nobres e menos ainda com a população comum, população que nesta época vivia em um sistema de servidão. Em busca de espaço, a nova classe passou a propor mudanças. No programa de hoje, Renascimento, Sociedade e Cultura. Eu sou o Marcos Faber e você está conectado ao História Livre. A partir do século XIII, as cidades passaram pouco a pouco a tomar o lugar do campo em importância e riqueza. As cidades controlavam as trocas dos produtos agrícolas, tornando-se centros comerciais. Os moradores das cidades especializaram-se no comércio e na manufatura, principalmente do tecido, o artigo que encontrava grande procura na época. Nas cidades, a riqueza não estava na posse da terra, como acontecia no campo, e consequentemente no sistema feudal, mas no acúmulo de metais preciosos, como o ouro e a prata. Se no campo os camponeses eram servos sem direitos, nas cidades surgiam novas alternativas de trabalho. A produção artesanal desenvolveu-se amplamente, principalmente a manufatura têxtil. Os donos das manufaturas eram conhecidos como mestres de ofício. Eram os donos das oficinas e dos instrumentos de trabalho. Com eles trabalhavam jovens aprendizes, muitos iniciando ainda antes dos 10 anos de idade. O objetivo desses jovens era o de aprender o ofício para no futuro ter uma profissão. Muitos trabalhavam em troca apenas da comida e da moradia. Nesses locais também existiam os jornaleiros. Estes recebiam de acordo com a produção que realizavam e somente trabalhavam quando a capacidade normal do ofício era ultrapassada. Os donos dos ofícios em comum formavam as corporações de ofício, que controlavam a qualidade e o preço dos produtos. Mas é importante destacar que nessa época a produção era bastante pequena. O crescimento das cidades em tamanho e importância criou também novas necessidades. O grande aumento da população fez com que os moradores da cidade, agora com hábitos muito diferentes daqueles que tinham no campo, desejassem mudanças sociais. Foi dentro deste contexto que surgiu o movimento de ruptura com a sociedade de então. O movimento foi batizado de Renascimento. O Renascimento recebeu este nome pois seus integrantes buscavam renascer da cultura da Antiguidade Clássica, isto é, inspiravam-se na cultura grega e romana da Antiguidade. Os renascentistas acreditavam que no mundo clássico havia existido uma cultura livre da religiosidade medieval. Também acreditavam que a Antiguidade havia representado o auge da história da civilização ocidental. Por isso, centenas de livros latinos e gregos passaram a ser lidos vorazmente pelos adeptos do movimento. Ao entrar em contato com o pensamento racionalista grego, os renascentistas romperam definitivamente com a visão de mundo religiosa e supersticiosa da Idade Média. Assim, a principal característica do Renascimento foi sua busca por compreender a humanidade como um todo, preocupação, aliás, que orientou o desenvolvimento das ciências, da política, das artes e até mesmo da religião. Essas áreas do conhecimento passaram a colocar o ser humano no centro de suas pesquisas. Por isso, a ideologia surgida com o movimento foi denominada de humanismo. Ao romper com os paradigmas defendidos pela Igreja Católica, o Renascimento representou, então, a ascensão dos ideais burgueses sobre o pensamento e a cultura medieval. A mentalidade renascentista representava uma ruptura com a visão de mundo, onde a religião ocupava o centro de todas as questões. Assim, o teocentrismo se enfraquecia. Para os humanistas, o centro de toda e qualquer pesquisa deveria ser sempre o próprio ser humano, o antropocentrismo, e não a religião, como acontecia anteriormente. Mas, sem dúvida, foi a arte, seja ela pintura, escultura, arquitetura ou a música, quem mais deixou suas marcas naquela sociedade. No que se refere a esta área do conhecimento, o Renascimento teve por característica principal a busca por representar a realidade em sua mais bela forma.
Por isso, o desenvolvimento das técnicas de perspectiva e profundidade, o impressionante realismo das obras e a ampliação das técnicas de sombreamento com luz e penumbra ganharam grande espaço nas produções artísticas. O objetivo dos artistas era reproduzir a realidade exatamente como o autor a enxergava. Com isso, as representações da figura humana adquiriram solidez, majestade e poder, refletindo o sentimento de autoconfiança de uma sociedade que se tornava muito rica e ganhava complexidade com vários níveis e classes sociais. Como resultado, a instituição que mais sofreu com tais transformações foi sem dúvida a Igreja Católica, pois ao romper com os paradigmas defendidos pelos católicos, o Renascimento representou a ascensão dos ideais burgueses sobre o pensamento e a cultura medieval. A mentalidade renascentista rompia com a visão de mundo onde a religião ocupava o centro de todas as questões. Para os humanistas, o centro de toda e qualquer pesquisa deveria ser o próprio ser humano, e não a religião, como acontecia até então. Como resultado imediato disso tudo, a Igreja medieval deixou de ser vista como aquela que tinha uma resposta para todos os problemas da vida e da sociedade. Com suas estruturas ideológicas abaladas, a Igreja Católica perdeu muito de seu poder político e, por incrível que possa parecer, também perdendo muito de seu prestígio, mesmo no meio religioso, pois novas interpretações, principalmente humanistas, sobre a religião passaram a surgir, especialmente após a deflagração da Reforma Protestante. Mas isso é assunto para outro vídeo. Por enquanto era isso. Se gostou do vídeo, deixe seu joinha, inscreva-se no canal e até breve!